10 jogos fora, nenhuma vitória do Sampaio Corrêa como visitante. Minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo ao nosso canal Laício Costa Narrador. Inscreva-se, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Vamos comentar o jogo de ontem? Me ajude a comentar este jogo, porque eu quero entender o que é que o Leonardo Condé faz com o Sampaio Corrêa. Falta a vontade de ganhar o jogo fora de casa? Ao que parece, sim. O Leonardo Condé ontem, quando ele começou a divulgar a escalação, que eu comecei a ver aqui, eu disse, cara, ele vai com 3 zagueiros, igual a gente falou ontem. Eu até falei, ao invés de Joés, falei Nilson Júnior, por isso eu peço perdão, mas era a trinca de zagueiros, sim. Ele começou até a formatar o time legal, com 3 zagueiros, colocaria 2 alas, 3 jogadores ali no meio de campo, né? E o Nadson fazendo falso. Então, ele se perdeu completamente na escalação do Sampaio Corrêa. O Sampaio deu logo no princípio, mostra que o time vai jogar bem, e começou a rolar a bola de um lado para outro e tal, mas depois o Londrina engoliu. O Sampaio Corrêa puxa, vem para trás da linha da bola e não consegue se articular direito, e recebe pressão, e recebe pressão, recebe pressão, recebe pressão. Minha gente, não tinha mistério a escalação do Sampaio Corrêa. O que foi que eu disse para os senhores? Nadson é um jogador que ele vai compor bem, tanto como lateral, como atacante, e pode fechar pelo meio de campo. Condé coloca 3 zagueiros, mais uma função diferente para Carrerete. Deixa Carrerete como lateral direito. Carrerete não é lateral direito, Carrerete é zagueiro. Puxa, outra coisa, o Joécio jogou errado. O Joécio não é quarto zagueiro, o Joécio é zagueiro central, mas jogou penso no jogo. Joécio ainda fora de ritmo, Joécio perdeu o time da bola várias vezes, Joécio deu uma cabeçada para trás e Caprini quase marca o segundo gol, bola para trás, zagueiro, botar a bola daquela de cabeça para dentro da grande área, quando ele tem a linha de fundo para ele jogar a bola para a linha de fundo, isso aí é inconcebível, aí demonstra que ele está com falta de ritmo, o raciocínio não foi legal. Fora o pênalti aos 45 do segundo tempo, um bote daquele dentro da grande área é correr um risco incrível, e ainda bem que o melhor jogador do Sampaio Corrêa em campo estava lá para garantir, que foi o Gabriel Batista, com belas defesas, defendeu o pênalti, o gol aos 34 minutos do primeiro tempo foi uma consequência. Um monte de jogador na grande área. Isso, o Caprini disse, não, a gente treina isso para jogar bola na grande área, se alguém desviar é gol. Quer dizer, o que foi que aconteceu? Você prestou bem atenção, você assistiu o jogo? Muita gente na grande área, Caprini levanta sutilmente a bola na grande área, Poveda vai, leva o pé na bola, ela passa do pé do Poveda, quica no meio de um monte de gente e entra. Esse é o lance fiel que eu vi no jogo do Sampaio Corrêa e Londrina. Mas o Sampaio podia ter uma formação melhor, a gente disse aqui, por que ele não coloca 3 zagueiros, coloca o Nadson logo, aí não, o Nadson foi uma grata surpresa. Para quem que o Nadson foi grata surpresa? Para mim não foi, e eu estou dizendo isso aqui desde sempre, desde o início da semana. Hoje o Nadson vai ganhar a oportunidade, Nadson vai entrar no time. Cara, foi o jogador lúcido do Sampaio, jogador que tem habilidade, o jogador que marca bem, o jogador que quebra a linha, o jogador o chute do Sampaio Corrêa, quem foi? Nadson. Quem procurou os cruzamentos, o passe, velocidade? Nadson. Aí Condé não bota Nadson, porque é um jogador que vem treinando, está muito bem, mas vai ficar no banco de reservas. Aí quando você coloca o Nadson no segundo tempo, o Sampaio Corrêa mudou da água para o vinho, completamente, da água para o vinho. Então Nadson, a gente está falando, Nadson, quando vestiu a camisa do Cordino contra o Sampaio Corrêa, não tomou conhecimento do Sampaio. E a gente estava dizendo isso, rapaz, esse jogador, ele vai vestir a camisa do Sampaio Corrêa com a maior facilidade. É um jogador preparado, jogador que já teve experiência na Europa, mesmo com 22 anos de idade somente. Então, veio para cá. Eu coloco muito na conta de Condé, que parece que Condé tem medo de soltar o time quando jogar fora. Cara, perder, você já está perdendo. Você já está perdendo os jogos fora de casa. Arma o time diferente, vai para cima do adversário. O Sampaio no Castelão é completamente diferente. O Sampaio fora de casa
Muda totalmente a configuração. Ah, mas Sampaio não tinha 8 jogadores, não tinha 5 jogadores. Tá, tudo bem, mas dá para você fazer uma formatação do time bem melhor daquela que você fez. E eu disse aqui, joga com 3 zagueiros, manda, ele colocou o Carrerete, preferiu o Carrerete, então bota Carrerete, Joécio, Gabriel Furtado, abre Nadson pela direita, porque, como já disse, ele é muito versátil. Nadson pela direita, parar pelo lado esquerdo. Aí você coloca o meio de campo lá do Sampaio Corrêa com, que seja, né, com, ou então abre o Ferreira, como ele fez a lateral. O Ferreira, na saída do Carrerete, ele foi para a lateral direita. Se você não quer botar um outro jogador, então recua o Ferreira, deixa o Lucas lá no meio de campo com o André, e mais ainda com o Renatinho. E aí lá na frente você colocaria, né, o Nadson, o Poveda e o Catatal. Você tinha uma configuração diferente do jogo. Você teria 3 zagueiros de marcação, né? Ia para o 3-5-2 para cima do Londrina e conseguiria com certeza um bom resultado. Mas parece que o Sampaio só tem um esquema de jogo. Ou Sampaio, ou 2 esquemas. Ou o Sampaio joga no 4-4-2 ou o Sampaio joga no 4-3-3. Essa é a configuração aqui no Castelão. Lá fora, 4-4-2. Então é hora de pensar alternativas. O Sampaio tinha alternativas sim para proporcionar um melhor jogo. Agora, se essa bola não chega, e aí o Renatinho não jogou tão mal assim, e o Carrerete também não jogou tão mal quando teve na lateral direita, tanto é que o gol do Londrina aconteceu pelo lado esquerdo, né? Se ele não é um jogador bom no apoio, mas ainda tentou fazer uma virada de jogo, ainda chegou bem na marcação, não chegou atrasado em nenhum dos lances, o Carrerete. Então não coloco na conta do Carrerete não, essa derrota. Eu coloco na conta da falta de vontade de armar um time mais ofensivo, mais qualificado. A entrevista com o Dedé é o seguinte, a primeira entrevista com o Dedé é o seguinte: não, vamos primeiro ajustar o time na marcação, para colocar um time mais organizado e depois então buscar o ataque. Cara, se você buscar as entrevistas do Condé, todas as vezes ele diz a mesma coisa. Todas as vezes, não, vamos tentar colocar um time mais organizado em campo. E o Sampaio perde todos os jogos fora. Sampaio, quando soltou um pouquinho o time, que foi contra a Ponte Preta e contra o Novo Horizontino, Sampaio conseguiu 2 empates, 2 pontos fora de casa. Mas o Sampaio jogou o jogo. Se o Sampaio não jogar o jogo, o Sampaio vai sofrer o tempo todo. E aí, só no Castelão, o Sampaio tem que ter, a partir de então, 100% de aproveitamento para não sofrer nesse campeonato brasileiro. Então, vai contra o Sport. A logística é horrível do Sampaio. O Sampaio só vai sair do Paraná hoje à noite, 7h30 da noite, para chegar aqui já no princípio da madrugada, em São Luís, madrugada da quinta-feira, para que o time entre em campo já na sexta-feira, 21h30, para jogar diante do Sport Clube do Recife. Então, na minha concepção, acho que o Sampaio Corrêa, mais uma vez, não teve vontade de ganhar o jogo. No segundo tempo, o Sampaio já corre sempre atrás do prejuízo. A arbitragem que eu falei ontem, num todo não foi ruim, mas eu registrei alguns erros da arbitragem. O Bandeirinha marcou 2 impedimentos inexistentes, 2 impedimentos inexistentes do Sampaio Corrêa. E outra coisa, não deixou o jogo prosseguir. Não deixou o jogo prosseguir. Marcou imediatamente, levantou a bandeira. E o recado é, deixa o jogo evoluir, a finalização, e depois o vai entre em ação. O Bandeirinha, o árbitro assistente número 1, levantou por 2 vezes de forma errada a bandeira. O árbitro, um cartãozinho amarelo aqui, um cartãozinho amarelo ali que ele deixou de dar, acabou invertendo algumas faltas, nada que comprometesse a sua arbitragem, é bem verdade. Para mim, o que foi mais grave foi você dar 3 minutos de acréscimo no jogo. 3 minutos de acréscimo. Num jogo pegado, onde o Sampaio, inclusive, tinha uma bola para jogar na grande área quando ele encerrou o jogo. A falta pelo lado esquerdo, o Sampaio tinha uma bola para jogar na área e ele encerrou o jogo. Então, 3 minutos, quando foi lá reclamar, os jogadores do Sampaio foram reclamar, e claro, quantas substituições? 10. Amigos, 10 substituições no jogo, e você dá 3 minutos de acréscimo no segundo tempo. Aí, você faça as suas avaliações do que acontece.
toda a arbitragem pernambucana, inclusive o VAR e o AVAR também era de Pernambuco. Não vi grandes erros da arbitragem, mas essas coisas elas vão minando, elas vão fazendo com que você, né, dê uma segurada, amarre a coisa. E exatamente isso que aconteceu ontem lá no Estádio do Café em Londrina. Quando é que o Sampaio vai ganhar uma partida fora de casa? São 10 jogos fora de casa, 2 pontos conquistados. O Sampaio encerrou o turno, vem o retorno jogando na sexta-feira contra o Sport Clube do Recife. É possível que tenha volta do Nilson Júnior da zaga, que é um ponto de equilíbrio. A gente pôde ver a saída do Nilson Júnior, ganhou um problema, Gabriel Furtado, que vinha bem, sentiu o adutor da coxa, pode desfalcar o Sampaio Corrêa, não sei qual o grau da lesão ainda. Joécio vai permanecer, Carrerete, Otávio vai ganhar uma oportunidade no Sampaio, não sabemos. Mas o certo é que o Rafael Vira deve retornar também ao time, e Pimentinha também, né? Mateuzinho talvez retorne também ao time do Sampaio. Vamos ficar de olho para a gente ver exatamente o Sampaio Corrêa, como é que os jogadores vão chegar, se tem algum outro jogador que está sentindo a parte muscular. Vai ser avaliado ainda pelo departamento de fisiologia do Sampaio, mas o certo é que o time tricolor passou do Estreito dos Mosquitos, meu amigo, um drama danado para conseguir um pontinho, hein? E mais uma derrota, que foi a 8ª derrota no Campeonato Brasileiro, e derrota só fora de casa. É doído pra caramba quando você não consegue fazer um bom jogo, ou um jogo pelo menos convincente, um bom jogo até que fez no segundo tempo, mas aí o caldo está derramado, e você conseguir furar o bloqueio de uma equipe que só perdeu uma vez, que for para o Vasco da Gama jogando no Estádio do Café, e vem mandando bem seus jogos, então é muito complicado. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. No próximo conteúdo, nós estaremos trazendo os jogos, classificação. O Sampaio pode, inclusive, fechar esse primeiro turno na 9ª colocação. Hoje ocupa a 8ª colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Novo Horizontino, que vai jogar diante do Operário ainda nesta quarta-feira. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.